E vamos para o nosso último quadro, é o Ligando Cristo. Neste quadro nós pegamos situações da obra que nós estamos discutindo e as enxergamos com os olhos da vida e obra de Cristo Jesus. Portanto, nós tentamos redimir alguns momentos ou ver como Cristo realiza estas coisas de maneira perfeita. E a primeira relação que nós queremos fazer aqui é entre Neil como escolhido e Cristo como ungido. Wesley, quais ligações você consegue fazer aí? Quais pontos você consegue entender como pontos de proximidade entre Neil e Cristo nesse sentido? No filme, a trilogia, na verdade, né, como um todo, é recheada, né, de referências de Neil como Cristo, seja as próprias falas que o filme cita, né, no começo do filme, como o Sauer comentou nos outros episódios, que as pessoas literalmente chamam ele de meu Jesus Cristo pessoal, a ideia da profecia de que ele salvaria. Nos outros filmes, a questão da própria morte dele, vários momentos em que ele salvou as outras pessoas, tudo isso faz analogias com Cristo, que de fato era o escolhido de Deus para morrer por nós, que de fato morreu. Só que da mesma forma como Neo no primeiro Matrix, Cristo ressuscitou, e isso é um paralelo incrível. Na ficção aqui temos o Neo morrendo e ressuscitando, com pouco valor para as pessoas de forma geral naquele momento, mas a ressurreição de Cristo ela tem um valor infinitamente maior, muito maior, porque a consequência da morte de Cristo tem aplicabilidade para todas as pessoas em todos os momentos, inclusive para nós hoje. E eu acho isso muito bacana, esse paralelo que nós podemos fazer entre a vida, a morte e a ressurreição do Neo com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, agora eu quero fazer a pergunta ao contrário para você, Saul. Quais pontos o Neo como escolhido se afasta de Cristo como ungido? São muitos. Ainda que haja similaridades, há muito mais diferenças. Por exemplo, o Neo é alguém que está tomando ciência do seu chamado, está aprendendo, ainda está duvidoso de si mesmo. Cristo sempre soube qual era o papel dele, sempre soube quem ele era, o Deus Todo-Poderoso que se encarnou para cumprir a obra de redenção que ele mesmo quis fazer. E a outra coisa, como Wesley falou, está ligada à redenção. E eu falo não somente da abrangência, que é infinitamente maior, mas do resultado. Porque quando Cristo redime, e aqui a gente, beleza, está falando numa situação de já e ainda não, certo? Mas quando Cristo redime é a transformação das pessoas. Quando Neo redime a humanidade continua corrompida, vai entrar em outro problema, vai entrar em outro caos, vai entrar em outro apocalipse problemático. Mas quando Cristo redime a redenção, a transformação, as pessoas vão mudando. E aí vem a questão do já ainda não. Ainda que não deixemos totalmente o nosso pecado agora, quando Cristo voltar para consumar a sua obra, então não haverá mais nenhum pecado, não haverá mais situação que possa se tornar ruim, não haverá mais volta à destruição. Será uma salvação perfeita e eterna. E Neo jamais conseguiria dar isso. Muito bom. Uma segunda analogia que nós podemos ver e tentar aqui levantar é que, assim como Neo é traído por Cypher, Jesus Cristo também foi traído por Judas. Miller, queria perguntar para você acerca da reação que a gente vê em Neo e que a gente vê em Jesus Cristo. Qual a diferença que a gente consegue ver em ambas as reações? Bem, Cleiton, para responder, eu faço questão de lembrar algumas coisas que o Wesley disse, que o Saor também disse, porque, de fato, Neo não tinha o controle da situação, ele não sabia qual seria o projeto de traição, ele não tinha conhecimento sobre os desejos do coração do Cypher, ele foi pego realmente de surpresa, não é algo que ele estava aguardando ou que ele tinha uma desconfiança, diferente de Jesus Cristo. E essa realmente, aí sim há realmente uma discrepância. O plano de cada um, do Neo ter sido pego de surpresa e Jesus sabendo todas as coisas e desejando por nos amar, se entregar na cruz por nossas vidas. Muito bom, gente. E Wesley, outra coisa, né, que a gente pode pensar é qual é a reação semelhante entre Cypher e cristãos que já experimentaram alguma coisa da igreja e tudo mais, pessoas, né, na verdade, que já experimentaram programações, que já foram da igreja e tudo mais, só que saem porque parece ter uma expectativa errada, assim como o Cypher parecia ter uma expectativa errada da Matrix, né?
Quais semelhanças e o que você pode destacar disso tudo? Eu entendo que Cypher, ele não aceitava a realidade. Ele negava a realidade como estava, ele não gostava da realidade porque a realidade não apaziguava seus gostos. E no caso dos cristãos que estão à nossa volta, que se dizem cristãos e saem do nosso meio, a impressão que me passa, que em algumas vezes acontece, é que, na verdade, esse cristão ele não está satisfeito com as coisas que ele vê à sua volta. Por vezes ele imagina que na igreja não terão problemas, ou que todos os irmãos em Cristo que estão à sua volta não cometerão erros, não cometerão pecados, e ele, cercado nessa falsa realidade, ele acaba concluindo que tudo aquilo ali é uma mentira, quando na verdade ele não entende, ele não conhece a realidade que as escrituras nos apontam, que todos cometemos falhas, que todos temos pecados. E Cypher, fugindo também da realidade no filme, ele resolve trair todo mundo, quase matar o Neo, né? Por pouco ele não consegue. E nisso ele tentava, o seu objetivo era voltar para a Matrix, voltar para o mundo das mentiras. E é o que acontece no caso dos nossos cristãos, deparando com essa realidade da qual os seus gostos não se adequam com o que eles veem, não entendendo qual é a realidade de Cristo, eles optam então por voltar para uma vida de pecado, na qual eles acreditam que será muito melhor. Mas nós sabemos que na verdade não é assim que as coisas funcionam. É aquela coisa, né, Wesley? Parece que o Cypher não realmente conheceu a verdade. Talvez a pílula ali tivesse com apenas metade do pozinho que precisasse para aquilo. Ele conhece apenas em parte. É como os cristãos que voltam aos seus pecados, que apostatam. Eles são pessoas que conhecem apenas em parte a verdade. Eles não conheceram de verdade, eles não degustaram, provaram, experimentaram quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Senão eles jamais iriam voltar aos seus caminhos. É isso aí, pessoal, essa foi a última parte do primeiro episódio do Mente de Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro e se sim, se inscrevam aí, deixem seu comentário e fiquem aguardando porque virão muitos outros episódios aqui pela frente. Então é isso aí, pessoal, até a próxima, valeu!